cantos do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. É segunda, é quarta e é sexta. Hoje é quarta-feira. Vai ter uma fala do tio sobre o massacre de Katin. Yay! Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no clube dos canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus! E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. E eu me lembro que uma vez eu fiz essa pergunta ao historiador Grover Fu. Eu fiz uma entrevista com ele, eu acho que em 2008, 2009, se eu não me engano. E eu perguntei sobre a questão dos números de mortes, né? E ele me respondeu assim: você quer perguntar mortes adicionais, né? Porque as pessoas normalmente morrem mesmo de mortes naturais. Então tem também essa questão, né? Porque no censo tem um número de pessoas que estão morrendo de morte natural. Agora, se você quiser perguntar sobre mortes adicionais e pela causa dessas mortes adicionais, aí a gente tem um outro número ainda. E por falar dessa questão de mortes, pode complementar, que eu vou emendar com mais. Você tinha falado um tempo atrás dos números absurdos do Stalin. Tudo que acontece na Rússia é uma morte direta do Stalin. Então, por exemplo, assim, teve guerra civil. Essas mortes vão para o cálculo do Stalin. O Stalin matou cada pessoa que estava na guerra civil de um lado e do outro. Todas as balas saíram da mão do Stalin. Né? As pessoas que morrem do crescimento vegetativo da Rússia ao longo do período Stalin. Obviamente assassinadas cruelmente por Stalin. Se Stalin não estivesse lá, todas seriam imortais. As pessoas que morrem na guerra, fossem elas de nacionalidade russa ou não. O corpo bateu no chão dentro da Rússia, o Stalin assassinou. Então, assim, é assim que você vai chegando nesses números malucos, aonde a mesma pessoa tem que ter morrido umas 4 vezes diferentes. Isso que era só para complementar. E tem também, então, uma outra polêmica envolvendo a União Soviética, envolvendo o período de guerra, que é sobre o chamado massacre de Katyn. Vocês poderiam explicar para a gente o que foi o massacre de Katyn e se os soviéticos são, de fato, responsáveis por esse massacre? Posso, Klaus. Katyn, eu sou especialmente fã de Katyn. Eu vou tomar essa liberdade aqui. Então, para a gente entender Katyn, a gente tem que entender a primeira coisa. Katyn não é um único lugar. Katyn é uma floresta que fica, né, perto de Smolensk, quase ali na fronteira tríplice, mas quando a gente fala de Katyn, nós não estamos falando só de Katyn, nós estamos falando de todo e qualquer prisioneiro de guerra polonês que tenha sido morto em Kalinin, hoje em dia Tver, ou em Kharkov, para os russos, Kharkiv para os ucranianos e poloneses, ou em Smolensk. Por quê? Porque a gente tinha 3 acampamentos diferentes aonde os russos mantinham prisioneiros de guerras poloneses, que era o acampamento de Ostashkov, o acampamento de Starobelsk e o acampamento de Kozelsk. Tá? O que acontece? Em 1943, subreptiniamente na madrugada, coincidentemente, olha que loucura, no final do cerco de Stalingrado, quando a Alemanha percebe que o pau está cantando, os alemães acham um rio de cadáveres na floresta de Katyn, próximo de Smolensk, e aí a partir daí acham também outros lugares da Polônia ocupada e falam, olha, esses malditos soviéticos estão matando vocês. Detalhe que isso é apoiado por quem? Pelo governo emigré polonês de Londres, que era um governo repleto de colaboracionistas poloneses da invasão da Polônia. Pois muito bem, qual que era a função política daquilo naquele momento? Era partir os aliados que estavam aumentando cada vez mais os seus contatos e que já estavam planejando a frente ocidental há muito tempo para poder ver se a Alemanha ganhava um respiro com aquilo ali. Fala-se de Katyn, quem replica Katyn num primeiro momento é a mídia emigrada polonesa em Londres e os próprios alemães. Beleza. Termina-se a guerra,
os russos decidem olhar para Katyn e fazer uma comissão independente para falar assim, peraí, nós fizemos essa merda aqui mesmo ou isso aqui é pataquada dos nazistas? Aí tem a comissão Burdenko. A comissão Burdenko, ela é feita em 45, ela vai ver os locais, vai ver os corpos, vai ver tudo. Qual que é a tese oficial de Katyn, que é a tese vendida por todos de que os russos fizeram? Os russos teriam pegado todos esses poloneses prisioneiros de guerra, pegado eles e mandado para esses 3 sítios diferentes que eu falei, e assassinado todos eles de uma vez. Deus sabe por quê, entre março e maio de 40. Por que eles fizeram isso? Não faz o menor sentido. Esses prisioneiros de guerra, em campos de guerra, eles trabalhavam na manutenção das estradas para os russos e na manutenção das plantas fabris para os russos. Os russos, no meio de um esforço de guerra, vão matar 15, 20 mil pessoas que estavam trabalhando em coisas que eram úteis, donadas, porque simplesmente deu na telha do Stalin, porque o Stalin é mauzão demais. Beleza, a comissão Burdenko vai lá olhar, e aí isso tá, e aí é interessante. Katyn tem 4 grandes fontes materiais. O Amtliches Material, que é o relatório alemão. Você tem a comissão Burdenko. Você tem o pacote secreto do Gorbachev. E você tem as novas escavações, ucranianas e polonesas em Volodymyr Wolinski, tá? Beleza. Amtliches, que é o relatório alemão. O relatório alemão fala claramente que todas, sem exceção de uma bala, eram da Gecko alemã. Todas as balas usadas em Katyn para matar os poloneses eram balas alemãs. Isso sai pelo próprio relatório. Isso sai pelo próprio relatório dos alemães e tem uma carta de um rapazinho que mexia com comunicação social na Alemanha, chamado Goebbels, falando, gente, isso devia ser suprimido do relatório, porque isso pega muito mal pra gente. Não foi suprimido e saiu o relatório assim. Aí, beleza. O relatório Burdenko fala, olha, isso aqui é obviamente coisa dos alemães. Os alemães, eles arrancaram os bolsos dos cadáveres, as roupas estavam com os bolsos cortados para tentar tirar tudo, mas mesmo assim deixaram coisa para trás, e tem, por exemplo, várias cartas e várias coisas que são posteriores, do final de 40, do início de 41, de setembro de 41, então não fomos nós, beleza. Teve depois o julgamento de Nuremberg. No julgamento de Nuremberg, os próprios médicos que foram cooptados pelos alemães a fazerem as autópsias, chegam lá e falam, olha, esses corpos tinham pelo menos tinham entre 12 e 18 meses que estava enterrado ali, não tinha mais do que isso, o que tira a cronologia dos alemães. O Palmieri, que era um médico italiano, colaboracionista fascista, olha, pra você ver a fonte, né? Ele vira e fala assim, olha, não sei porquê, mas eles tiraram do relatório, isso nas notas pessoais dele, que ele fazia notas de todos os relatórios técnicos que ele fazia, tinha vários insetos ali que provavam que eles tinham sido mortos há 12 meses ou 18 meses por causa disso e disso, os insetos que aparecem e tal, a gordura da coxa está começando a serificar de forma tal, tiraram isso tudo. Isso simplesmente foi. Ou seja, quais são as provas aí que a gente tem? A gente tem cápsulas que são alemãs. O método de assassinato nesses lugares era o método da SS, do Einsatzgruppe, né? Eles eram todos colocados como sardinhas, um em cima do outro, né? Fazia aquela fileira, matava, fazia fileira, matava. Todos os pontos de entrada são no fundo da nuca para frente, que é o método de assassinato da SS, as balas são alemãs, né? E aí vem aquele 4º sítio que eu falei, que é Vladimir Wolinski, na Ucrânia. Em Vladimir Wolinski, você tem diversas famílias que são mortas juntos. Você não tem nenhum dos assassinatos que são da NKVD, você não tem nenhum que eles matem uma criança ou uma família junto com a mãe abraçando. Da Alemanha, você tem centenas desse. Em Vladimir Wolinski, você tem milhões de famílias que estão juntas. Na hora que a versão oficial do Gorbachev, que o Gorbachev entrega isso para o Lech Walesa com um documento, com vários documentos falsos. Os documentos são falsos, mas são falsos, assim, mal feitos, são falsificações mal feitas. Por exemplo, a falsificação que coloca o nome do Stalin está escrito de todo tamanho, Stalin.
Stalin não assinava nenhum dos documentos que tinha o carimbo do Comitê Central na década de 40 inteira. Você tem uma sequência de 27 mil documentos de um jeito e um do outro jeito, onde ele resolveu escrever de todo tamanho. Stalin é o culpado pelo assassinato brutal, que é o único. Né? O que é do Beria também é com uma máquina de escrever que ele sequer tinha na época. Sabe? Então, assim, você tem várias falhas materiais bizarras, mas para além disso, a versão oficial fala que o último transporte tinha se dado em abril e que essas pessoas tinham sido transportadas e mortas. Qual que é o problema? O problema é que agora, quando começou a se fazer a identificação dos cadáveres pelos nomes e pelos documentos que tem, você começou a descobrir várias pessoas de um acampamento mortas no outro. Você tem gente que para os poloneses está enterrada em Medinoia, que foi achada em Vladimir Wolinski, com o nome dele e a badge dele de policial. Vladimir Wolinski fica a 1.200 quilômetros de distância de Medinoia. Tá? 1.200 quilômetros. Então, assim, é uma sequência de coisas bizarras que em momento nenhum elas vão bater uma com a outra, mas que não importa. Por que não importa? Porque o que importa nesse caso é colocar a culpa no Stalin. Quando você usa o argumento, né, é o reductio ad Hitlerum virando o reductio ad Stalinerum. Você vira e fala assim, Stalin fez, todo mundo fala, ok, Stalin fez isso, Stalin era um monstro. Né? Stalin era um centauro, ele era o Goro do Mortal Kombat, então por que ele não fez mais isso? Né? Então, assim, a verdade é que Katyn, que na verdade não é um lugar só, são vários, é uma construção. Katyn foi tentado como construção durante a guerra, e ninguém comprou Katyn porque era ridículo. Inclusive, né, o documento do Goebbels falando, gente, pelo amor de Deus, tira as nossas balas daí. É bem simbólico do tanto que Katyn era uma construção. Em Nuremberg e nas comissões norte-americanas da década de 50, Katyn foi colocado na costa dos nazistas, é importante lembrar isso, só que Katyn serve para o nacionalismo de extrema-direita polonês da mesma forma que o Holodomor serve para o nacionalismo de extrema-direita ucraniano. E é por isso que ali na década de 90 volta a existir Katyn. Vou passar, eu falei muito, desculpa, eu gosto de Katyn. Você, na verdade, falou praticamente tudo que tem sobre esse assunto de fato, né? Quase não sobrou nada para eu falar, mas vamos lá. Tem uma questão que é importante, que você mencionou os documentos do Beria, né? A maneira como isso era falsificado era muito bizarra, porque o que acontece? 3 folhas não eram da máquina de escrever do Beria. Não eram de uma máquina que esteve na posse dele. E a máquina em si é de 1969. Olha o absurdo. Não tem assinatura dele no documento de execução. Né? Já começa aí o problema. Para piorar, quando o Gorbachev leva esses documentos que você citou para a Polônia, vem mais uma bizarrice. Eles foram encontrados no lugar errado do arquivo. E com selos errados também, com top secret, mas aquilo não era arquivo que na Rússia você classificava como segredo máximo. Então, não tinha o menor sentido você levar essa documentação a sério. Ela foi plantada. Pois bem, depois em 2009, surgiu aí o depoimento de 3 membros do NKVD, dizendo que eles confirmam a operação em Katyn, só que tem um porém. Aqueles membros do NKVD nunca trabalharam naquela região. Então já começa aí o problema central. Katyn é cheia de furos, do começo ao fim. Mas ele como o Holodomor, ele é um mito funcional. Quando você entrevistou o Grover Furr, ele fala isso, né? Que o Holodomor ele persiste porque é um mito funcional. Katyn também tem a sua funcionalidade, né? Para além disso. E basicamente, só agora que a Rússia está começando a amenizar o que ela mesma, pelo Putin, fez em 2009, que foi assumir tudo. Mas a Rússia não assumiu aquilo porque é um dever histórico. Ela queria vender gás para a Polônia, a verdade é essa. Né? A verdade é que ela quis agradar. E agora, como não interessa mais fazer esse agrado, simplesmente quando o arrego é magro, como falam no Tropa de Elite, o amor acaba. Né? Então... Só completar uma outra coisa que é muito interessante de Katyn. Quando fizeram a escavação,
na Ucrânia, em Vladimir Volinsky, eles achavam que eles tinham achado uma mina de ouro. E eles fizeram um escarcéu midiático do caralho. Porque eles falaram, porra, agora nós achamos a prova, isso vai ser ótimo, vai ser fenomenal. Inclusive, quem pagou essa escavação era o governo polonês e uma fundação de vítimas do comunismo. Só que aí, na hora que eles começaram a publicizar os primeiros resultados, alguém virou e falou assim, mas espera aí, vocês mostraram a foto aqui de uma badge de um policial que ela só começou a existir na região de tal depois que ela mudou em nome. Ela mudou em nome em outubro de 40. Como que ele tinha essa badge em outubro de 40 se ele foi morto em maio? E aí deu o desespero. A água bateu na bunda. O que era a menina dos olhos do governo polonês foi fechado e desexumado. Eles literalmente fecharam a cova e falaram, não tem nada aí não, gente. É isso aí, um beijo no coração de vocês, nunca aconteceu. Então, assim, eles fecharam o negócio, tiraram, acabaram com a exposição e não publicaram o resto dos materiais que eles acharam. Né? Então, assim, é no mínimo muito curioso como técnica arqueológica você fazer isso. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na segunda-feira a gente volta de novo. Bom fim de semana pra você que tá vendo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou.